Hoje nós iremos continuar com o nosso estudo no Evangelho segundo escreveu Marcos, irmãos, e nós estaremos no capítulo 5. Pretendemos ler todo o capítulo, mas inicialmente eu quero ler com os irmãos os 14 primeiros versículos dessa passagem. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler? Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Vamos até o 20. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos? Vamos orar? Confiando, Pai, na tua promessa, na tua palavra, nós estamos aqui, olhando mais uma vez o livro de Marcos, crendo que a tua palavra, inspirada, preservada, e pela iluminação do teu Santo Espírito, nós cremos que o Senhor falará aos nossos corações, segundo a tua boa vontade. Nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos capítulos mais conhecidos, não somente do Evangelho de Marcos, como também de toda a Bíblia, especialmente se tratando sobre uma parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no capítulo 5 de Marcos. E o que a gente vai falar aqui é, de certa forma, uma continuação daquilo que já começamos a ver no capítulo 4. O nosso tema maior hoje é a autoridade de Jesus. Veja, quando a gente vê a subdivisão desse capítulo, a gente vê dos versículos do 1 ao 20, como vimos agora. Deixa eu ver se está dando para ver. Mais ou menos, né, irmãos? Mas vamos lá. A cura do endemoniado Gerazeno, como nós acabamos de ler. A partir do versículo 21, a gente vai ter até o versículo de número 34, uma interposição. Na verdade, até o capítulo
43 também, né? Até o versículo 43. Uma interposição, porque duas histórias elas vão ser unidas aqui por Marcos, não somente por Marcos, mas também por outro autor, com o propósito de nos trazer essa lição, uma lição especial. A gente vai ver primeiro a ressurreição da filha de Jairo, e dentro dessa história a gente vai meio que ter uma pausa e outra história invadindo esse enredo, mostrando a cura da mulher do fluxo de sangue. Porque nós estamos falando sobre a autoridade de Jesus, porque de fato um dos pontos máximos aqui do Evangelho segundo escreveu Marcos, é ressaltar a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus sobre o quê? E aqui a gente pode pensar a autoridade de Jesus sobre a natureza. Se você teve aqui semana passada, ou se pelo menos por curiosidade, ou por interesse maior, foi lá no YouTube, você viu que nós vimos a passagem onde Jesus acalma uma tempestade. E ali o Senhor Jesus demonstra o seu poder, a sua autoridade sobre as forças da natureza, quando em meio a um mar revolto, junto com seus discípulos, ele numa só palavra, com autoridade, ele manda com que o mar e o vento se aquietem, e de pronto a natureza obedece ao Senhor Jesus Cristo. É claro que a gente vê isso em outras passagens, como numa passagem sobre a pescaria maravilhosa, o Senhor Jesus também exerce esse poder sobre a natureza. A gente não pode esperar menos daquele que esteve lá no início de todas as coisas e que, por meio dele, como diz lá o autor Paulo falando aos Colossenses, tudo que foi feito pelo Senhor, né? A sua voz é poderosa, a voz que ecoou lá em Gênesis, no capítulo 1, haja luz e houve luz, era a voz do Deus Trino. Cristo é o verbo, é o Logos de Deus, ele é a autoridade sobre a natureza. Por sua voz, toda a criação veio a existir. A gente vê também a autoridade de Jesus sobre as forças das trevas, nós vamos ver isso hoje, também sobre as enfermidades e a autoridade de Jesus sobre a morte. Isso trata sobre a soberania e o domínio do Filho de Deus. Pois bem, vamos começando aqui olhando sobre a autoridade sobre as forças das trevas. Essa é uma passagem bem conhecida, que trata sobre essa passagem de Jesus Cristo para Ele está ali dentro do seu raio de ação, do seu ministério, na Galiléia, na Judéia, na região, só que ele atravessa essa região, agora ele vai para Decápolis, um conjunto de 10 cidades gentias, onde Jesus agora abrange e expande o seu ministério, preparando os próprios discípulos, os seus discípulos o acompanham ali a Decápolis, Gerasa ou Gadara, certo? Os autores eles vão usar esses dois locais, ambos estão em Decápolis. A diferença é que Gerasa fica a 80 quilômetros do local onde Jesus estava antes e Gadara fica a 8 quilômetros, então é bem mais perto, um raio de 5 a 8 quilômetros. Então há essa diferença aqui de localização. No entanto, o que é mais importante aqui se ressaltar é que é num ambiente gentil. É num ambiente que vai para além das fronteiras de Israel, é um ambiente que, por assim dizer, prepara o ministério do Senhor Jesus para avançar e além com essa incumbência dos próprios discípulos. Então, há uma preparação, a gente vê Jesus rompendo fronteiras agora. Quem é esse homem? E aqui a gente identificando esse personagem que nos aparece agora, quando Jesus, depois de ter operado aquele grande milagre, ele chega nesse território de Decápolis, ele tem uma recepção. Não como costumeiramente ele recebia, quando chegava em algum lugar, em alguma aldeia, ele era bem recepcionado, onde as pessoas estavam ali, alguns curiosos, é verdade, alguns querendo só mais um milagre, alguns levando a sua dificuldade diante do Senhor, mas outros com expectativa, porque criam, de certa maneira, que ali era o enviado de Deus. Se era o Filho de Deus, é uma questão mais particular, alguns criam, outros não. Né, entre os judeus, mas o fato é que alguns diziam ser ele Elias, né, alguns pensavam ser ele algum dos profetas, Elias é João, né, mas eles pensavam ser alguns dos profetas enviados por Deus. Pois bem, quando ele chega, a recepção é bem calorosa, é o próprio diabo que está ali para recepcionar Jesus. A velha serpente já é bem conhecida.
Porque no início lá do capítulo de Marcos, Jesus, no seu teste, ele foi levado para o deserto, e ali esteve com Satanás durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás, como uma preparação, a ratificação do chamado ministerial do Senhor Jesus Cristo, mostrando que de fato ele era o Filho de Deus. Contudo, se a gente pensar que a ação de Satanás se limitou àqueles 40 dias, nós estamos totalmente enganados. Se ele não pode destruir o Filho de Deus, ele quer destruir a criação de Deus, a pérola da criação do Senhor, que é o quê? Os homens. E ele está ali atuando, não somente em Decápolis, não somente numa região gentia, mas também na própria região da Judéia. A gente vai ver em outras passagens que haviam ali a ação maligna. Aqui quem está recepcionando o Senhor Jesus é um homem de uma aparência assim desfigurada, sofrido, porque era um homem que havia abandonado o seu lar, ou melhor dizendo, sendo retirado do seu lar, porque não tinha nenhuma condição de ter um convívio social. Então ele procurava ali os sepulcros onde ficava, se protegia. E Decápolis, a primeira imagem, quando se chega lá em Gerasa, em Gadara, é justamente essa imagem dessas cavernas, onde os corpos eram ali depositados e serviam como sepulcro. E entre os mortos havia um homem vivo, mas a gente pode dizer que era um homem morto. Um homem que há muito já não vivia em sociedade. Um homem excluído e que se auto-excluiu porque ele não tinha condições de convívio. Um homem que, se você olhasse para ele, ele estava ali sendo todo machucado, né? Com pedras ele se mutilava, se automutilava. Era uma pessoa cuja força era assim, algo extremamente diferenciado de uma força normal de um ser humano. Diz o texto que, se você olhar comigo, ele dominado por esse espírito imundo. O texto vai dizer que no verso 3, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Veja que, eu não sei se você já teve essa triste experiência de ver alguém sob domínio de Satanás, numa possessão. E para minha tristeza, eu tive essa experiência, e era uma jovem, e chamaram, nessa hora chamam um pastor, né? Vamos lá, chamam os presbíteros, vamos lá. E era algo terrível que a gente via ali. Uma jovem, mas com uma força tamanha que nem homens conseguiam segurá-la. Aqui acontece algo parecido. Essa força descomunal, o texto vai dizer que ninguém podia subjugá-lo. E aqui a palavra para subjugar é damaso, é usada com frequência para dominar animais selvagens. Ou seja, o texto está dizendo que ele era como uma fera selvagem, que ninguém podia dominar, e pelo temor de serem machucados, as pessoas até se afastavam dele. Então ele tinha essa vida à parte e era como uma fera selvagem. Um homem sem Deus é um homem indomável, servindo aos seus próprios prazeres e dominado por Satanás. Veja, eu não queria que vocês se enganassem pensando que a ação de Satanás ela só é de fato concreta quando a gente vê alguém no estado desse homem aqui. Um evangelho sinótico, Mateus ou Lucas, não me lembro bem, diz que esse homem também andava desnudo. Mas a ação de Satanás não se restringe a um homem que de maneira muito clara está sob o domínio das trevas quando ele está ali no sepulcro. Isso fica muito evidente. Mas o poderio de Satanás se revela em pessoas socialmente educadas, que estão vivendo normalmente com a sua vida, com o seu comportamento, com suas idas e vindas, não necessariamente sendo retiradas para esses lugares, não necessariamente de maneira tão visível, tão palpável, sendo dominados pelo poder das trevas. É verdade que muitos estão no nosso convívio, mas estão sob domínio de Satanás. Eis esse homem aqui, como uma fera selvagem. Esse aqui é o domínio do mal. Esse é um mundo
ainda dominado, de certa forma, por Satanás. Lembremos que aqui está havendo a invasão do reino dos céus, no reino das trevas. Porque quando Jesus Cristo vem, ele vem instaurar o seu reino. E ele vem de fato para subjugar o poder de Satanás. E agora a gente parte para esse segundo ponto, que é a oposição e submissão do espírito maligno. Perceba que ninguém podia com aquele espírito imundo. Ninguém podia dominar aquele homem que estava sendo dominado por Satanás. Mas o texto vai dizer que quando ele percebe a presença de Jesus, ele já se antecipa e ele já sauda, por assim dizer, Jesus. O verso 6 diz assim: quando de longe viu Jesus, o texto vai dizer o quê? Verso 6, qual foi a atitude dele? Correu também para machucar Jesus, foi isso que ele fez? Para machucá-lo, para causar algum dano físico no mestre? Não, ele correu e o adorou. Correu e o adorou. Olha a diferença aqui, a gente pode perceber esse contraste. Diante dessa atitude primeira do Damaso, que é o que? Uma fera selvagem, agora há uma palavra proskinel, que é de alguém que se prostra para adorar. Isso implica, quando essa palavra aparece, tanto a gente pode dizer que é para a adoração, quanto a submissão diante de uma autoridade. Então, se ele está ali quebrando tudo, ninguém consegue subjugar esse homem. Ao ver Jesus, ele reconhece quem é o Filho de Deus e ele se prostra, porque reconhece a autoridade do Senhor. Percebe que a gente está pensando aqui hoje sobre a autoridade de Jesus, sobre o poder das trevas, não é isso? E aqui, esse homem, dominado por Satanás, Satanás reconhece quem é o Filho de Deus, ou esse espírito maligno que domina esse homem. É o Senhor Jesus que subjuga o poder das trevas. E ele reconhece a autoridade de Cristo, porque ele exclama com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Algumas expressões, das expressões mais elevadas da cristologia, a gente fica pasmo com isso, não foi proferido pelos judeus, mas muitas dessas expressões foram proferidas pelo próprio Satanás, ou pelos espíritos malignos. No capítulo 1, no verso 24, Satanás, um espírito maligno, vai chamar Jesus de Santo Deus. Lá no capítulo 3, no verso 11, Jesus vai ser chamado de Filho de Deus. Ou seja, é um reconhecimento de fato da identidade do Senhor Jesus Cristo. E aqui vem uma lição para a gente. Não é mais importante somente reconhecer, eu sei quem é Jesus, mas reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Aqui, se submeter à sua autoridade. Aqui é esse reconhecimento. E que lição, hein? Muitos homens se negam a reconhecer o senhorio de Cristo, não recebem como Filho de Deus, não o chamam de Santo Deus. E aqui, Satanás e o poder das trevas, os espíritos malignos, reconhecem quem é o Filho de Deus. Aqui é um sinal da chegada do reino. Se a gente for para Mateus capítulo 8, verso 29, a gente vai ver nessa mesma passagem, uma passagem paralela, não é? No Evangelho Sinótico, no verso 29 do capítulo 8, ele diz assim: conjuro-te por Deus que não me atormentes. E no verso 5, 7 do texto de Marcos. E em 8, 29 de Mateus vai dizer assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? É interessante essa expressão. Satanás, sabendo da sua iminente derrota, reconhecendo que de fato o Cristo bendito já estava entre nós, e ali o seu poder ele começa a ser minado, começa a ser limitado, né? Ele é o valente que foi amarrado, como diz o próprio Mateus. Satanás é o valente que foi amarrado e que seu domínio agora está sendo, né, restringido. Agora ele vai dizer: você está me atormentando antes do tempo, não é agora o nosso fim, a gente ainda tem uma ação aqui nessa terra, não nos atormente. E por assim a gente pode pensar que há aqui uma antecipação da derrota final, a expulsão final de Satanás. Vamos olhar em Apocalipse no capítulo 20, quando Satanás terá o seu fim.
Ele já começou a ser derrotado. Mas em Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa é a antecipação da derrota final de Satanás e de todos os espíritos malignos. Então há uma antecipação aqui: vieste nos atormentar, vieste interromper a nossa ação, o nosso ministério. E é justamente isso que Jesus vem, instaurando o seu reino, pondo Satanás, colocando Satanás nas cordas, porque ele está chegando ao fim, o seu reinado. Ele continua reinando no mundo, ele é príncipe das trevas, ele é príncipe desse mundo mal, mas é como Lutero diz, é como um cachorrinho de Deus. Satanás, ele não tem uma ação autônoma, ele não faz o que quer da vida, ele está debaixo do poder de Deus. Isso é uma lição para nós, quando muitos crentes parecem temer mais a ação do diabo do que as mãos poderosas do Deus Todo-Poderoso. E aqui a gente vê essa lição. Veja, o que é que acontece? Esse homem, Jesus, ele dá a ordem para que aqueles espíritos malignos saiam daquele homem. E Jesus pergunta a esse espírito: qual é o seu nome? E eles assim: Legião, porque somos muitos. E aqui o mérito não é sabermos a quantidade exata, mas o autor pretende certamente nos mostrar que eram muitos, uma ação terrível, tenebrosa, pesada aqui investida na vida, contra a vida desse homem. E ele manda com que aqueles espíritos saiam dali. E é curioso aqui que há um diálogo. Jesus permite que os espíritos malignos dialoguem com ele, porque eles fazem um pedido. Eles não querem ser retirados dali, eles não querem, aqui em Marcos diz, retirados para fora do país. Os evangelhos sinóticos vão ter uma pequena diferença nisso, mas o fato é que eles não resistem à palavra de ordem do Senhor Jesus, mas eles acabam sendo tirados e expulsos para uma manada de porcos que estavam ali. O texto vai dizer, acompanhe comigo, verso 11: ora, pastava por ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E aqui no verso 13 diz assim: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Diante dessa situação, aqueles espíritos são expulsos, vão para os porcos, e os porcos se precipitam, todos morrem. Certamente ali havia mais de um dono, daqueles porcos, eram 2.000 porcos. Isso deve estar envolvendo aqui várias famílias daquela região de Decápolis. Diante daquela ação, diante dessa ação do Senhor Jesus de expulsar esses espíritos malignos, haviam pessoas assistindo tudo aquilo que estava ocorrendo, e eles saem em retirada e vão anunciar na cidade e pelos campos. E aqui a gente entra no terceiro aspecto que eu queria mostrar para os irmãos, que é justamente essa rejeição e transformação. Quando esses vão anunciar na cidade, nos campos, eles retornam. Por isso que no versículo 14, parte B, diz assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. Aí verso 15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Há dois pedidos aqui que eu queria enfatizar para os irmãos. Há um pedido da multidão, e segundo, um pedido do ex-endemoniado. A ação de Deus é poderosa ali, e esse homem não somente é liberto,
do poder das trevas, como ele é devolvido à vida social, como ele é devolvido aos seus, e agora acontece que parece haver um intervalo aqui, nessa ação, enquanto os homens vão anunciar na cidade, me parece que esse ex-demoniado vai ter com os seus, e volta, e agora ele já está com outro aspecto, está limpo, tomado banho, bem vestido, e assentado, e aquilo chama muita atenção. As pessoas foram ver o quê? Os porcos e toda aquela ação, e talvez alguns querendo um relato fidedigno das testemunhas, o que foi que aconteceu, quem foi que fez isso, mas quando eles chegam lá, o que mais chama a atenção não é o fato daqueles porcos terem morrido, ou aquele todo o rebuliço que foi feito antes, mas o que chama a atenção das pessoas é o fato de verem ali aquele homem que outrora estava sob domínio das trevas e se encontra como talvez nunca eles tivessem tido a oportunidade de vê-lo, agora bem vestido, agora numa vida social e agora assentado e ouvindo tranquilamente, não mais precisando ser acorrentado, não mais flagelado, não mais somente agindo no turno da noite, mas agora em sã estado. Porque é isso que o Senhor Jesus faz. É isso que o Senhor Jesus faz na nossa vida, restaurando-nos, limpando a gente, transformando, se a gente aplicar isso à conversão e à vida espiritual. É linda a história de um conhecido meu, que há anos passava por essa mesma situação, parecida pelo menos, na cidade de Fagundes. Ele perambulava durante as noites, e andava e conversava sozinho, as pessoas tinham medo dele, né? E anos depois, ele foi alcançado pelo Evangelho, e hoje ele vai à igreja, hoje ele é uma pessoa totalmente transformada. Isso é o poder do Evangelho. O fato é que as pessoas chegam lá e veem isso, o que é que elas fazem? Será que elas vão adorar a Deus? Será que elas vão reconhecer o senhorio de Jesus? Será que elas vão chamá-lo de Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, assim como os espíritos malignos chamaram Jesus? Não, eles, pelo contrário, eles fazem um pedido. Olha o que diz o verso 16 e 17. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. A ação dessas pessoas é justamente fazer um pedido. Perceba que aqui há 3 pedidos nessa passagem. O primeiro pedido foi do próprio Satanás, dos espíritos malignos. Não tira a gente daqui não, coloca a gente sobre aqueles porcos isso acontece. O segundo pedido é da multidão, e a multidão está pedindo o quê? Jesus, retira-te daqui, nós não te queremos aqui, porque o Senhor causa mais confusão, o Senhor mais espalha do que ajunta. E às vezes, meus irmãos, se a gente aplicar isso à nossa vida, à nossa sociedade, às vezes é muito mais cômodo de ter Jesus distante do que Jesus perto. Porque se a gente quer ver um rebuliço do alto na nossa vida, é quando Jesus entra na vida de alguém, tudo fica fora do lugar, ou melhor, tudo vai para o seu devido lugar, porque a nossa vista fica embaçada. A nossa natureza caída, sem a ação do Espírito Santo, a gente vê tudo de maneira perfeita, desde que está tudo fora do lugar. Mas quando Jesus entra e vai colocando as coisas em ordem, muitos resistem a essa ação, dizem assim, é melhor Jesus longe do que Jesus perto. Eu pergunto a você, é melhor Jesus perto ou Jesus distante? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Satanás tem que se retirar, as obras da carne têm que cair por terra. Por isso nós gostamos talvez de olhar Jesus de longe, mas não um Jesus que se envolve e tem autoridade sobre as nossas vidas. Veja, eles fazem um pedido e talvez seja uma das orações mais desgraçadas da Bíblia. Eles pediram a Jesus, aquele que tinha poder para restaurá-los em todas as esferas da sua vida. Eles pedem para que ele se retire. Aquele que veio justamente para amarrar Satanás e para pôr fim ao poderio das trevas, o único homem, o único nome, e o nome que está acima de todo nome. Agora, de maneira ímpia, insensata, eles fazem uma oração a Jesus. Já pensou fazer uma oração assim? Senhor, não haja. Senhor, não venha. Senhor, não faça. Só de falar nisso a gente já começa a pensar, isso é uma loucura muito grande.
não era só aquele endemoniado que estava sob domínio de Satanás. Essas pessoas também estavam sob domínio de Satanás. E elas demonstram isso quando oram, pedindo para que Jesus se retire. Mas há outro pedido. Aqui o texto vai falar sobre esse homem que estava em perfeito juízo. As pessoas temeram ali. E ele faz um pedido, um outro pedido aqui que é maravilhoso. Olha o versos 18 ao 20. Ao entrar Jesus no barco, agora Jesus ele atende prontamente, educadamente, né? Ele diz assim, então vou embora. Ele vai para o barco. Aquele suplicava-lhe o que for endemoniado, suplicava-lhe, olha aqui outra oração, né? Suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aqui está esse pedido desse homem que agora não está mais sob domínio das trevas, mas cheio do Espírito Santo. Ele quer ir ter com Jesus, ele quer seguir os passos de Jesus, e Jesus vai começar a discipulá-lo, ele entender, né? Nem todo mundo que se converte tem um chamado missionário transcultural, né? Nem todo mundo se converte, mas ele está nessa fase assim, Jesus me tirou das trevas, agora eu quero segui-lo, agora eu vejo a luz, eu devo minha vida agora. Jesus reconhece o coração desse homem, mas assim, você não vai não. Eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Volta para a tua casa, volta para os teus. E essa é uma manifestação gloriosa da misericórdia de Deus. Porque, em parte, Jesus atende ao pedido dos gerazenos, que é o quê? Ele foi embora. Mas em parte não. Ele deixa ali um servo fiel. Ele deixa alguém ali que foi transformado. Jesus tinha ido embora, mas todas as vezes que aquela população visse aquele homem, eles teriam que se defrontar, se deparar e relembrarem o que foi feito ali, quem visitou aquela terra. Nesse mundo, ainda que esse mundo expulse o Filho de Deus, eles ainda terão que ver a igreja. E eles terão como testemunho vivo que Deus, Ele é poderoso para salvar. E eles terão como testemunho vivo que o Senhor Jesus liberta pecadores do poderio das trevas. Ainda que o mundo diga, Jesus, não há espaço para ti aqui. Ele diz, está certo, eu vou deixar só a minha igreja. Só que quando a igreja está um problema muito grande, porque ela é proclamadora, né? E ela proclama com seu testemunho de transformação. E ela proclama de maneira verbal, falando da grandeza do Senhor. Esse endemoniado não tinha feito nenhum curso no SPN, não tinha feito nenhum CPO, não tinha feito nenhum tipo de preparação, mas ele recebeu do Senhor Jesus esse poder da graça de anunciar as boas novas. E aqui fica uma aplicação bem direta, né, meus irmãos? Bem objetiva. Quando pensamos que alguém só pode ser usado por Deus se for enviado para o seminário, talvez preparando uma carta, né, e para mandar para o conselho, para ser avaliado, para ser enviado como André, que tem recebido esse chamado específico, né, para ser mestre. Mas ele não, todos nós, se experimentamos da transformação dada, operada pelo Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós já temos esse chamado, nós já temos o que dizer, já temos o que mostrar. Jesus Cristo me transformou, não pertenço mais a mim mesmo, Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida. Ele vai e proclama. Vamos passar, então essa foi a rejeição e transformação. A autoridade sobre enfermidades e morte. Aqui, não era para aparecer a foto desse rapaz aqui não, depois eu digo quem é ele, viu? Contrastes e similaridades da dor. Jesus pega o seu barco, volta para a região onde ele estava antes, e agora ele continua a fazer as proezas. Aqui, como eu falei para os irmãos, é um episódio duplo, que se passa agora na região da Judéia. E aqui eu queria mostrar para vocês, tentar mostrar os contrastes e as similaridades da dor, porque aqui a gente vai ver duas histórias numa interposição, né?
é um episódio, alguns vão chamar isso de episódio sanduíche. Tem duas partes assim e uma no meio. Começa-se a história. Para quem gosta de comida, isso vai ficar bem fácil, né? Bem elucidativo. Começa a história aqui mostrando sobre Jairo, um oficial religioso. Depois Marcos vai inserir no meio dessa história a mulher do fluxo de sangue. E por fim ele volta com essa história para fechar aqui a história de Jairo. Veja, dois relatos e aqui um interpreta o outro. Vamos ver as similaridades. Qual é a similaridade aqui? Aqui a gente vai começar a ver a história de duas pessoas sofridas. Assim como aquele homem, Alemar, aquele homem que esteve ali sob domínio das trevas. Agora a gente vai ver a história de duas pessoas que estavam passando por aflição na área de saúde. Um estava sofrendo por causa de sua filha. E o texto vai começar a falar de Jairo, a partir do versículo número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, ele estava junto do mar, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Aqui a gente vai ver que Jairo, ele é um homem de grande prestígio. Ele é um dos principais da sinagoga. Ele é responsável pela questão litúrgica. Certamente também um homem de posses, um homem que investia nas sinagogas. Era um homem bem visto pela sociedade, um religioso, talvez de uma vida moral irretocável. Talvez gozando aqui de grande prestígio entre seus pares. É esse homem que é inserido antes na narrativa por Marcos. Esse homem, sendo religioso, ele tem um entendimento sobre o Senhor Jesus que é diferente dos tantos religiosos que aparecem nas narrativas bíblicas, que eram pessoas que estavam assim resistentes, mesmo sacerdotes, olhavam para Jesus sem entender ou sem crer e acabavam até perseguindo os escribas, os fariseus, os saduceus, grupos assim que, para nossa tristeza, eles são reconhecidos não por sua vida de piedade, mas por sua vida assim de impiedade. O que acontece aqui é que Jairo, ele tem esse prestígio, ele vai ter com Jesus porque ele está com um grande problema. A sua filha, a essa altura aqui, a sua filha está enferma, lembre-se, ela está enferma. Essa criança ela tem 12 anos de idade e Jairo vê na pessoa do Senhor Jesus Cristo o único que pode mudar a sua sorte e restaurar a saúde da sua filha. Tanto é que a atitude dele ao chegar perto do Senhor Jesus é de se prostrar. Ele se prostra aos seus pés. E ele pede de maneira insistente, no verso 23 vai dizer, ele suplica, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Né? Ele está aqui diante do médico dos médicos, com toda a sua fé, que o leva a ter com Jesus, que o leva a seguir de perto do Senhor Jesus, dizendo, minha filhinha está à morte, ela está gravemente ferida, ela está gravemente enferma, e ela precisa de uma ação sobrenatural, e eu sei, Jesus de Nazaré, que tu podes fazer alguma coisa pela minha filha. Por outro lado, esse é Jairo, prazer. Outro personagem, eu queria dizer o nome dela, mas ela não tem nome. Ela é uma pessoa inserida por Marcos, mas diferentemente de todo o prestígio que Jairo goza, ela não tem prestígio nenhum. Primeiro que ela é mulher, e dentro dessa sociedade, dentro dessa cultura judaica do primeiro século, a mulher ela é por demais desvalorizada. Segundo, porque essa mulher estava passando por uma grande aflição. Se o Jairo tinha uma filha de 12 anos sofrendo em casa, essa mulher tinha uma história com 12 também. Eram 12 anos de aflição, de médico em médico, de porta em porta, de tratamento em tratamento, de modo que as suas riquezas, as suas posses devem ter sido minadas por causa dessa grande crise que a afligiu a sua saúde, e que agora o texto vai mostrar que ela era uma pessoa que já estava exaurida ali, todos os seus recursos, todas as suas forças já tinham ido embora, era uma mulher que via a sua vida sair dela. Por quê? Ela tinha um fluxo de sangue. Na cultura judaica, sangue é vida.
E ao passo que ela perde o seu sangue durante 12 anos, é como se ela fosse uma viva morta, uma morta viva. Ela está perdendo a sua vida e por isso ela é cerimonialmente impura. Ela não pode ser tocada e em nada ela pode tocar, porque se toca, se torna impuro. Esse é um grande contraste. Duas histórias de duas pessoas que têm as suas similaridades. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão passando dramas, são pessoas que também têm fé, porque ambas procuram o Senhor Jesus, porque veem na pessoa do Senhor Jesus aquele único que pode mudar a sua sorte. A similaridade entre eles, nós temos também, porque reconhecemos que Jesus é o único que pode mudar a nossa sorte. Que Jesus é o único que já mudou a nossa sorte. E Ele é o único que pode nos ajudar nas nossas lutas. O que é que está acontecendo aqui? Eles têm a mesma atitude de fé. Enquanto Jairo se prostra, ela é um pouco mais ousada. Ela toca as vestes de Jesus. Porque ela dizia no verso 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Eu só preciso tocar, eu não preciso nem chamar a sua atenção. Eu não preciso nem incomodar os seus discípulos. Se eu somente tocar, e é com esse propósito que ela sai. Talvez já derrotada antes, aquela mulher que ia de tratamento em tratamento, de médico em médico, talvez já derrotada, agora ela sai para ter com Jesus. E ela sabe o que quer fazer. O seu plano é somente tocar nas vestes. E é isso que ela faz, sim, entra dentro da multidão ali e toca as vestes do Senhor Jesus e quer partir em retirada. Aí no verso 30, diz assim, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Eu não sei que espécie de simbiose foi essa, que quando ela toca no Senhor Jesus, o Senhor Jesus sente que dele saiu o poder. Eu imagino tantas pessoas que tocavam o Senhor Jesus durante o dia, durante o seu ministério, tantas pessoas que se aproximavam de Jesus. Mas aqui Marcos faz questão de nos chamar a atenção para isso que o próprio Jesus percebeu. Ele diz assim, de mim saiu o poder. Alguém me tocou diferente do que essa multidão tem me tocado. E ela, ao perceber que tinha sido curada, que o texto vai nos dizer isso, né? No verso 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. De imediato ela já foi curada. Jesus reconhece isso, né, como eu já li para os irmãos, e ele pergunta, quem me tocou nas vestes? Os discípulos, né, os assistentes de Jesus, dizem assim, mas Jesus, tanta gente te tocou, isso é de menor importância, vamos seguir, tem tanta gente ainda, tem tanto a ser feito, Jesus. Talvez tantas pessoas incomodando, né, trazendo as suas demandas, trazendo, né, seus pedidos, e os discípulos já agoniados com toda aquela cena, e talvez, vamos seguir Jesus, alguém te tocou, é verdade, mas tem tanta gente aqui para tocar, mas Jesus faz questão de parar e ver, e aí aquela mulher que era anônima, uma alma no meio da multidão, agora ela é indagada pelo Senhor Jesus, e Jesus vai falar com ela. Por isso ele vai dizer, verso 33, então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. É interessante que ela queria somente ali a sua cura e ir embora. Mas Jesus, ele desenvolve algo que vai para além das expectativas daquela mulher. Aquela mulher é amada pelo Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher é por demais importante para ele. E ele a procura, e quando a acha, ele diz assim, filha. Marcos não diz o nome dela. Que importa se Jesus diz? Jesus diz, filha. Isso é o mais importante. Essa é a nossa identidade. Não existe servos, senhores, não existe homem e mulher, não há essa diferença. Se nós estamos unidos por essa filiação,
Ele chama aquela mulher de filha. Eu não sei se alguém já na sua vida tinha chamado ela de filha. E ela diz, ele diz, né? A tua fé te salvou. Você pode ir na paz e fica livre do teu mal. Mas ela já tinha sido curada. Talvez aqui Jesus identifique um mal maior na vida dela. Que às vezes nós pensamos que o maior mal na nossa vida é o mal de uma enfermidade, talvez. Um problema corriqueiro. Mas Jesus talvez aqui esteja identificando um mal maior. Que é o mal que assola todos os homens, que é o mal do pecado. E aqui nós precisamos desse Senhor Jesus, não primeiramente para termos as nossas chagas curadas, mas precisamos do Senhor Jesus para que nos salve, nos lave. E aqui é interessante essa atitude de fé. Esse Senhor que está aqui olhando para a gente há tanto tempo, né? Eu não o apresentei, ele é Grant Osborne. E ele fala alguma coisa interessante sobre a fé. Ele diz assim, a fé não é essencial para a cura, mas permite que a pessoa participe espiritualmente do processo de cura. Veja que, eu pergunto a vocês, Jesus curou alguém, mesmo sem uma demonstração clara de fé, por parte dessa pessoa? A Bíblia vai dizer que Jesus curou tantas pessoas. Você lembra, por acaso, dos 10 leprosos? Você lembra, por acaso, essa mesma filha aqui de Jairo vai ser curada, vai ser ressuscitada, na verdade, sem ter exercido fé. O endemoniado, ele exerceu alguma fé para ser curado? Não. Ele simplesmente foi curado, não é? Agora é interessante porque quando nós temos fé, a gente participa espiritualmente do processo de cura. Deus é soberano, Ele faz da maneira que quer, como quiser, da forma que quer. Então, Ele não depende da nossa fé para nos curar fisicamente. Tá certo, irmãos? Ele não depende. Agora, por isso nós oramos por enfermos, que talvez não tenham nem essa capacidade. Às vezes oramos por crianças, pessoas que estão no UTI, pessoas que estão que elas em si mesmas não estão pedindo, mas nós estamos orando. A pessoa em si não tem condições de exercer fé, entende? Às vezes pedimos até por incrédulos, né? Você já orou por algum incrédulo que está enfermo, alguma coisa, a gente pede por eles não têm fé, e às vezes Deus opera, segundo o seu propósito soberano. Agora, se você me perguntar se a fé é essencial para a salvação, eu diria a você que sim. Somos salvos pela fé. E esse texto, ele é emblemático, por quê? Porque a mulher, Jesus reconhece que essa mulher crê no seu senhorio, e por isso ele pode dizer, os teus pecados, ele pode dizer, filha, a tua fé te salvou, teus pecados são perdoados, a tua fé te salvou, vai ter paz, e fica livre do teu mal, você tem um shalom de Deus, agora você está livre de todo o teu mal. Agora, meus irmãos, vemos um pouco desses contrastes e similaridades entre esses personagens. Agora, eu quero mostrar aqui, vou tentar mostrar que há uma certa inversão das regras aqui do que Jesus está fazendo. Primeira coisa que a gente pode pensar. Perceba que a história foi pausada, lembra? Aí teve uma pausa. A gente estava falando sobre a mulher, sobre Jairo, né, sobre a filha de Jairo, e aí entra-se na narrativa uma história diferente. É uma mulher que está ali no meio do caminho e que esbarra e que vai ter com Jesus, e que a história de Jairo parou, ficou congelada. Olha o que diz no verso 24, diz assim, que Jesus foi com ele. Eu estou voltando, né? Para a gente entender melhor. Se a gente for para Mateus vai mostrar ainda de maneira mais clara como se dá esse processo. No verso 19 e 20 do capítulo 9, ele diz assim, e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos, levantando-se juntamente com Jairo, para assistir a filha de Jairo. Aí no verso 20 diz assim, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Pronto, roubou a cena. A partir de então, vai se tratar agora sobre essa mulher do fluxo de sangue. A história aqui de Jairo parece estar no stand-by. Imagine, vamos nos colocar no lugar de Jairo. Você está aqui, olha o problema, pastor, para a gente resolver. A filha de um oficial da igreja diz assim, pastor, minha filha está
enferma, está precisando tanto, né? Eu vou botar de um diácono, né? Para o presbítero vai lá e ora. Vamos lá, pastor. Aí a gente está lá, vamos lá, vamos orar e tal. Aí a gente se esbarra com uma pessoa na igreja que talvez não tenha tanto prestígio. E com história, um drama menor do que aquele que a gente está passando. Porque em termos de proporção aqui, veja, a mulher está sofrendo muito, não é? 12 anos, sofrendo, né, desse fluxo de sangue. Mas a filha de Jairo, ela está à morte. Ela está padecendo, ela está correndo risco ali de morrer. Mas esbarra na porta da igreja assim, pastor, deixa eu contar a minha história. Aí o diácono, meu Deus, pastor não vai vir não, está acontecendo aqui. E isso dá um problema tão grande, né? Pastor é insensível, faz tanto tempo que eu espero a visita do pastor e o pastor não vem, né? E dentro desse intervalo, meus irmãos, se vocês soubessem o que surge, né? Muitas vezes pelo meio do caminho, muitas vezes até a gente tem a intenção de sair para a nossa casa, mas no meio do caminho a gente se depara com outros problemas. Para Jairo deve ter sido aqui um teste na sua fé. Tem gente até que, eu botei aqui, tem que falar, tem gente até que sai da igreja por causa da negligência pastoral, né? Pastor não vai, vocês não vão, eu não vou mais não. Aquela igreja de pastor não cuida da gente, né? É porque tem dois, viu? Mas vocês fazem isso não, né, irmão? Vocês são uma bênção, graças a Deus. Era de se esperar o quê? Que Jairo fosse atendido antes. Por quê? Porque ele era um religioso, né? As pessoas conheciam ele pelo nome. Em termos de ordem, o pedido dele chegou antes. Tudo que dentro da nossa forma de pensar, a gente diz assim, não, há uma prioridade aqui. Jairo, no meu entender, ele deveria ter sido assistido antes de Jesus. Vamos ensinar Jesus como agir? A gente às vezes faz isso, né? Mas isso era de se esperar. Mas aqui no texto a gente vê que a mulher ela tem essa precedência, segundo a ordem de Jesus. E aí já coloca tudo de cabeça para baixo. Porque você lembra que, falando da cultura judaica do primeiro século, os homens tinham primeiro a preferência. E aqui Jesus, não por desmérito, não por desprestigiar Jairo, ele era caro para Jesus, mas porque, segundo a vontade do Senhor Jesus, aquela mulher deveria ser assistida antes, pela sua ordem soberana, não por ser ela mais importante, mas por ser ele livre para agir como Deus que é. Então ele age. Às vezes, meus irmãos, nós estamos aqui passando por uma luta de tantos anos, eu vou inverter aqui para aplicar, né? Passando por uma luta de tantos anos, aí o outro faz pouco tempo que entregou a sua causa diante de Deus e é assistido antes, Deus o ouve antes. Aí a gente, meu Deus, mas ei Jesus, eu cheguei antes, faz tempo que eu estou aqui apresentando ao Senhor essa causa e não fui ouvido ainda, porque Jesus é livre para agir. E outra coisa, meus irmãos, essa inversão da regra aqui faz parte da graça do Senhor Jesus, da misericórdia. Por quê? Porque quando ele inverte a regra, aquela mulher se torna um exemplo de fé para Jairo. Se ele olha de maneira assim a requerer o seu direito, sua preeminência, ele acaba não aprendendo a lição. Mas aqui o texto vai dizer que de maneira pacífica ele observa tudo o que está acontecendo, ele não é nem citado, não é? Mas não mostra nenhum tipo de impaciência, ele está sendo trabalhado por Deus, e aquela mulher agora se torna um exemplo de fé. Aquela mulher sem nome, irmãos, agora se torna um exemplo de fé para um homem letrado na lei do Senhor. Deus faz essas coisas maravilhosas, é isso que Deus está fazendo, quando no meio da congregação, Ele, dentro da ordem soberana, dentro da sua vontade soberana, Ele resolve assistir uns e não a outros, e dentro da sua vontade soberana, Ele resolve assistir primeiramente um do que ao outro. Não há limitação em Jesus de ordem, dizendo assim, eu só posso fazer uma coisa de cada vez. Não é isso, Ele pode fazer tudo ao mesmo tempo, como quiser. Mas dentro da sua sabedoria na igreja, muitas vezes ele faz isso para quê? Para que aprendamos uns com os outros.
Entenda, meu irmão, que no agir simples de Deus na vida do nosso irmão, não existe essa questão de trazer diploma de sofrimento. Eu sou mais sofrido. Não, nós estamos aqui no meio de uma comunidade de fé, onde todas as causas são importantes, e nós devemos nos alegrar com aquilo que Deus está operando na vida do outro. E a gente deve ter os nossos irmãos como exemplo de fé, por aquilo que Deus está fazendo, da forma como a gente vê os irmãos lidarem com suas lutas. Ele viu uma mulher sem nome tocar as vestes de Jesus, e Jesus dizer: olha, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Quando eu disser isso, vocês já vão entender, tá bom? Jairo era um homem de fé, porque senão ele não teria ido ao encontro de Jesus. Mas olha o que Deus está fazendo aqui. Pensou ele que ele já tinha de fato uma fé reconhecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tanto é que Jesus ele deseja assisti-lo, ir até a sua casa, mas Jesus está trabalhando de maneira tão maravilhosa, que o quê? Ele está fazendo com que a fé de Jairo aumente. Então a minha fé é suficiente, eu vou ter com Jesus, eu vou apresentar a minha causa a Ele, e quando nós apresentamos a nossa causa a Ele, Ele quer trabalhar ainda mais no nosso coração, para que a nossa fé aumente. A fé de Jairo tem que aumentar aqui, porque ele é surpreendido, e ele recebe uma notícia que nenhum de nós quer receber. Chega o alvoroço, a multidão dizendo: esquece, deixa Jesus em paz. Sua filha morreu, Jairo. O que fazer diante disso? Você fica sem chão, não há mais esperança, diante do autor da vida. O que a gente faz diante de uma notícia dessas? Diante de algo tão aterrador para a gente? Aí o texto ele é maravilhoso, porque vai dizer que Jesus olha para Jairo, no momento certo. Olha o que diz aí, verso 35, tua filha já morreu, não incomode o mestre. No verso 36, assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E está passando por esse processo, o que é que eu faço agora? A quem eu dou ouvidos? Essa multidão que diz que eu devo trocar os curandeiros, os curadores, pelos pranteadores. Aqueles que estão dizendo que não há mais esperança, ou eu devo ouvir a esse mestre Galileu, o que é que eu faço? E Jesus não atenta para a voz da multidão e diz assim: olha, não escute-os, escute a mim. Não tenha medo, somente creia. Essa é a palavra de Jesus para nós, meus irmãos. Quando nos deparamos com a morte, e quando nos depararmos com a morte, quando estivermos diante da morte, podemos ouvir as mesmas palavras do Mestre: não tenha medo, somente creia. O que se faz numa hora dessa? Ele crê. Ele ouve o seu mestre. O teste é mais pesado do que ele poderia imaginar. Uma coisa é eu ir ao médico uma coisa é ir na farmácia para remediar uma dor de cabeça de um filho. Outra coisa é ir ao médico com os nossos filhos no braço, dando seus últimos suspiros. É diferente. Mas ele escuta. Será que essa fé dele vai resistir? Ou será que agora ele vai, aquele homem de fé, aquele Jairo que chegou e se prostrou, agora vai cair, desabar e dizer assim: desculpa, Jesus, por ter te incomodado. A morte ceifou minha filha, não há mais esperança para mim. Sabe de uma coisa? Você já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Isso vale para a nossa vida, né? Cotidiana. Jesus está nos ensinando de maneira sutil e bela que a pressa é inimiga da perfeição. Tim Keller,
um autor que eu gosto muito, ele nos diz que a graça e o amor de Jesus são compatíveis com os atrasos que nos parecem injustificáveis. A graça e o amor são compatíveis com os atrasos que nos parecem justificáveis. Jesus está dizendo, diz Keller, não me deixarei apressar porque amo vocês. Eu sei o que eu estou fazendo. E se tentarem impor a mim sua noção do tempo certo, terão problemas para se sentirem amados por mim. Você acha, Jairo, que o fato de eu me apressar, isso vai demonstrar um maior ou um menor amor? Não. E às vezes o contrário. E às vezes a gente atrela muito isso. Gente, pressa não é sinônimo de amor. Você sabe disso. Alguém pode assistir o outro por causa da sua insistência. E alguém está te pedindo uma coisa. Aí você não está nem a fim de ir. Mas você vai. Só para quê? Para não ser importunado de novo. Para o cara não ficar no seu WhatsApp. Ei, já fizesse isso. Não é por amor. O contrário de amor. A gente só quer se livrar de um problema. Ou até se ver livre dessa importunação. Jesus ele podia livremente ir lá. Para a gente resumir a história, faz o seguinte, Jair, vai lá e eu vou dar uma palavra daqui. Quando você chegar, ele não fez isso outras vezes? Vai lá, quando você chegar vai estar tudo bem. Vai tranquilo, vai na paz. Mas Jesus faz questão de segurar Jairo. Venha comigo, Jairo, no caminho da fé, Jairo. Você vai comigo cada passo, Jairo. A minha ida você acha que vai ser rápida. Seu coração se encheu de alegria aqui, porque pensou que eu ia ter, daqui a pouco tempo está lá, no leito da sua filha. Jairo, eu não vou, você segue comigo no caminho da fé. Jairo, eu vou te ensinar o que é crer, Jairo. Sua fé é excelente, mas ela vai ser grandemente aperfeiçoada, Jairo. E eu fico aqui por amor a você. E muitas vezes, irmãos, quando nos aceleramos, por causa de um filho, por exemplo, para atendê-lo, a gente pensa que isso é amor, mas não é. Quando assim que o filho diz, você quer cumprir, fazer alguma coisa por ele, mas ele não sabe que quando a gente está ensinando a lição dele esperar, é por amor, e a gente diz, essa lição vai ser tão preciosa para ele. Ele está aprendendo essa lição. Mais uma inversão de regras aqui. Primeiro, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue e depois se relaciona com ela, com palavras de vida eterna. Não foi isso? Ela não falou nada. Simplesmente tocou, Jesus sentiu, saiu dele poder, agora ele vai com palavras de amor, dizendo, filha. Com Jairo é o inverso. Primeiro, Jairo está falando. E depois, ele opera essa cura. Acontece isso muitas vezes quando a gente coloca a nossa condição de não crente enquanto crente, né? Deus opera em nós antes de um relacionamento. É um relacionamento de amor, mas é algo muito mais unilateral, né? Deus vem e nos salva. Depois disso, tudo vai ser lição, né? Um não crente, ele vai aprender o quê? De Jesus. Ela pode se tornar uma pessoa experimentada na vida, né? Assim, eita, eu passei por isso, por aquilo, superei. Mas assim, a verdadeira lição espiritual começa depois da salvação. E aí hoje você interpreta diferente as lutas que você tem passado. Porque você sabe que isso é o quê? Uma forma de Deus se relacionar comigo, contigo e nos ensinar. E colher essas pérolas preciosas. Outra inversão aqui, verso 37, diz assim, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Até então tinha uma multidão acompanhando Jesus, né? Por exemplo, em Decápolis não há uma cerimônia restrita, todo mundo vê. Mas agora a gente percebe que Jesus ele retira seus 3 discípulos, como muitas vezes ele fazia, os seus mais próximos, Tiago, Pedro e João. E agora esses são autorizados a acompanhar Jesus nesse episódio. Ele vai ter com Jairo na sua casa e ele chega lá. Quando ele chega lá tem um grande alvoroço, pessoas chorando. E ele diz no verso 39, a criança não está morta, mas dorme.
esse eufemismo que só nos lábios de Jesus pode acontecer, tornar algo tão terrível em apenas uma figura de linguagem. Ela está só dormindo. Quando ele fala isso, Jairo crê, né? O silêncio de Jairo é um silêncio de quem crê. A esposa de Jairo não é citada diretamente, mas olha que coisa bonita acontece aqui. Primeiro, algo não tão bonito. No verso 40, riram dele, né? Aí ele manda todo mundo sair. Ele tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Aqui dá-se a entender que a mãe creu, não riu. Não riu no seu coração. Quem riu foi Sara, não foi? Diante da promessa do rio, né? Aqui eles sabem da seriedade, ele crê no Senhor Jesus, a sua esposa também crê. Eu queria que vocês atentassem para isso. Jesus tomou. Como se ele pegasse assim. Venham comigo. Quero mostrar algo a você. Ele entra no recinto. Está ali uma criança morta. Pranteadores lá fora. E Jesus fala: toma a criança. Que coisa linda, meus irmãos. No verso 40, ele toma o pai, a mãe e os seus, né? No verso 41, ele toma a criança pela mão, né? De si. Talitá cumi. Eu te mando. Eu te mando, menina. Levanta-te. O que acontece? Menina, escuta. Nós estamos vendo aqui a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, sobre os poderes do mal e agora sobre a morte. A morte chega ao seu fim. O seu atestado de óbito é rasgado. Os pranteadores são dispensados. Dentro da cultura judaica, eles eram contratados para ficar chorando ali, lamuriando. Podem ir embora, não receberão atraso, não receberão salário. Por quê? Porque essa menina que estava morta, agora ela está viva. Porque Jesus tem autoridade sobre a morte, transformando um cenário de tristeza e dor num cenário de vida e esperança. E essa é uma mensagem que deve mexer com os nossos corações. Jesus inverte a regra natural. A morte que põe fim às esperanças e sepultam sonhos. Agora ele diz comigo: não. Há uma inversão aqui. Porque a morte não tem mais vez. E Jesus está instaurando um reino baseado na sua própria obra, que ele não iria ser, ele viria esse milagre, ele faria esse grande milagre. Tempos depois, ele mesmo iria para uma sepultura fria. E ele receberia do seu Pai o poder da ressurreição. E ele ressurgiria dentre os mortos. E aqui eis onde repousa a nossa esperança. Cristo Jesus, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É isso que acontece. Aí no final, a gente está encerrando, diz assim: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Aqui há um segredo messiânico. Qual é o segredo messiânico aqui? Essa ação, essa atitude de Jesus ocorre diversas outras vezes, especialmente aqui no livro de Marcos, no capítulo 1, quando Jesus estava fazendo diversas outras curas, ele dá essa ordem: olha, não proclamem. Versículo 44, na cura de um leproso. Na cura de muitos, no capítulo 3, no verso 12. Na cura de um surdo e gago, no capítulo 7, verso 36. Em todos esses textos há uma ordem expressa do Senhor Jesus para que eles não proclamassem o que tinha ocorrido ali. Você percebe que na passagem anterior da expulsão de demônio lá, daquele gadareno, o que é que acontece? Jesus diz isso? É o contrário, né? Eles vai e proclama. Há um segredo messiânico aqui. O que é isso?
o verdadeiro significado por trás daquele milagre só poderia ser reconhecido, entendido pelos judeus após a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa altura, nesse momento, os judeus não são capazes de reconhecer ainda, de entender a verdadeira natureza de Jesus. Então, o crer não era somente através dos sinais. Os sinais, quais são os sinais de Jesus que atestam o seu senhorio? Os sinais que nós estamos vendo aqui: ele acalma o mar, ele expele demônios, ele cura enfermos. Esses são sinais que apontam para a chegada do reino. Mas a fé dos judeus deveria já estar fita no Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele era o Messias prometido. E que ainda que Ele não operasse sinais e maravilhas, Ele deveria ser crido como Filho de Deus. Ele deveria ser aguardado, Ele deveria ser recebido, e isso não está acontecendo. Por isso há tamanha incredulidade. Enquanto Jesus vai passando, alguns creem, mas muitos outros, eles permanecem incrédulos. Por isso Jesus vai dizer aqui, que ninguém o soubesse. É claro que é tão difícil manter isso em sigilo, hein? Ei, fulano ressuscitou. Hã? Isso aí, meu amigo, vai... só uma mensagem no WhatsApp hoje, hein? Reverberando isso, foi que aconteceu. É justamente, esse faz parte do ministério do Senhor Jesus. Aí, no verso 9, no último texto que eu queria ver com vocês, sobre a vinda de Elias. Houve a transfiguração, aí depois da transfiguração eles descem do monte. Aí ao descerem do monte, estou no texto 9:9 de Marcos, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Né? Então esse é o segredo messiânico. Amém, meus irmãos? Para encerrar, eu quero só pontuar 3 coisas. A gente relembrar que Jesus tem autoridade absoluta sobre todas as circunstâncias. Ele tem autoridade sobre a natureza, Ele tem autoridade sobre os espíritos malignos, Ele tem autoridade sobre a enfermidade, Ele tem autoridade sobre a morte. E nele está a nossa esperança, Ele que é Deus. Será que nós cremos? Olhemos para os exemplos de fé que nós vimos nessa manhã. E mesmo sendo desafiados pelas circunstâncias ou pelas más notícias, nós podemos crer que Jesus tem autoridade absoluta, inclusive para agir da maneira que quiser, quando quiser e se quiser. Jesus está nos mostrando isso. Jesus age com misericórdia. Veja a forma tão humana, tão divina, melhor dizendo, como Ele se aproxima, como Ele interage, como Ele se relaciona, como Ele assiste. Até um pedido que não foi feito, Ele é misericordioso. Que é o quê? O endemoniado ali, Jesus o salva. Misericordioso até para atender, para não ouvir a oração dos gadarenos, quando disseram assim, sai daqui Jesus. Ele é tão misericordioso que saiu, mas deixou um discípulo proclamando as boas novas. E nós, irmãos, somos os agentes da misericórdia de Deus. Somos esses proclamadores do Senhor Jesus Cristo, dizendo que o reino de Deus já chegou e chamando as pessoas para que se voltem dos seus maus caminhos e que se rendam diante do soberano Deus. Jesus nos concede mais do que pedimos. Veja, o gadareno pediu, eu quero ir contigo. Jesus disse, não, vai para os céus. Historicamente, historiadores falam que essa foi a primeira incursão no mundo gentil, através desse ex-endemoniado. E diz que na região onde ele atuava, muitos frutos surgiram. Ele foi o precursor. Não foi um Mateus, não foi um Pedro da vida, não foi um Tiago, não foi um Bartolomeu. Foi quem? Um ex-endemoniado. Jesus nos concede mais do que pedimos, porque nós podemos ver na vida daquela mulher, ela queria somente tocar nas vestes de Jesus, mas Jesus queria se relacionar com ela de maneira salvífica, dizendo assim, olha, pode ir em paz, os teus pecados foram perdoados, você é filha. Ela queria só uma cura para se estancar o sofrimento, Jesus queria salvá-la. Aqui por último a gente vê nesse exemplo maravilhoso que vimos
da ressurreição da filha de Jairo. Jairo tinha fé para ir atrás de Jesus, para crer em Jesus. Jesus queria trabalhar muito mais na vida dele. Ressuscitou a sua filha, mas trabalhou de maneira a aperfeiçoar o seu coração e a sua fé. Assim é conosco, assim é com a sua igreja. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Sim. Não, vou ler. Certo. Pode. Eu posso orar antes, o senhor vem depois? Pode ser? Quer dar antes os avisos? Tá bom. Oremos, meus irmãos, em seguida a gente tem os avisos. Bendito Deus, obrigado por essa porção do Evangelho que ouvimos. Ela traz tanta esperança para o nosso coração. Podemos ir em paz, assim como a mulher do fluxo de sangue foi, porque já temos esse shalom. O Senhor já nos deu da tua paz. Obrigado, Senhor, porque todos aqui servíamos antigamente a Satanás, éramos dominados pelos poderes das trevas, mas eis que o Senhor nos libertou. Hoje somos dominados por Ti. Bendito seja o nome do Senhor. Quero orar por aqueles que estão passando por lutas, enfermidades, problemas tão sérios. Só a Tua intervenção, que o Senhor possa, de maneira poderosa e soberana, agir nas nossas vidas, para o louvor da Tua glória, para a manifestação do Teu reino e para o bem do Teu povo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Amém.